Começa aqui o Giro pelos Tribunais. Os principais julgamentos do dia. As decisões do Poder Judiciário. Notícias, entrevistas. A análise de quem faz a justiça. As decisões de hoje em todo o Brasil. Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Em Brasília, 18 horas e 1 minuto. Boa noite. A partir de agora, você acompanha o giro de informações pelos tribunais de justiça de todo o país. Eu sou Arthur Filho e fico com você até às 7 da noite, sintonizando os seus direitos com as principais notícias do judiciário brasileiro. E vamos aos destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal decide que a concessão ou prorrogação de benefícios fiscais deve ser acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considera válida a sentença proferida por juíza após ser removida da vara. Tribunal Superior do Trabalho garante sustentação oral presencial à advogada em recuperação cesariana. E ainda, Justiça de Mato Grosso anula multa após inércia do Estado em processo administrativo. Essas e outras notícias você confere agora no Giro pelos Tribunais desta quinta-feira, dia 30 de abril de 2026. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Sessão plenária. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a concessão ou prorrogação de benefícios fiscais deve ser acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Vamos às informações com a repórter Marta Ferreira. A desoneração da folha de pagamento é uma forma de substituição da contribuição previdenciária da empresa por um tributo que incide sobre a receita bruta. A medida busca reduzir o custo da contratação formal, preservar empregos e aumentar a competitividade de setores que dependem intensamente de mão de obra. Atualmente, prevalece a regra da Lei 14.973 de 2024, que estipula o fim gradual da desoneração para 17 setores da economia. A ação questionava a validade de prorrogar a desoneração da folha em 2023 pelo Congresso Nacional. O argumento é de que a lei aprovada deveria ter apresentado medidas de arrecadação compensatórias para prorrogar o benefício. O relator é o ministro Cristiano Zanin. Ele votou pela parcial procedência da ação, reconhecendo a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, mas sem pronunciar nulidade, preservando os efeitos jurídicos já produzidos pela lei para garantir segurança jurídica e estabilidade das relações fiscais. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu integralmente o voto de Zanin. Eu afasto a questão preliminar do prejuízo e julgo parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, ou seja, preservando os atos que foram produzidos dos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei Federal 14.784 de 2023. Assim voto, presidente. Para o ministro André Mendonça, a ação perdeu o objeto, já que um acordo foi feito entre o governo e o legislativo sobre o tema. O ministro Luiz Fux divergiu totalmente do relator, votando pela improcedência da ação. Fux entendeu que houve no processo legislativo consideração dos impactos orçamentários da desoneração, conforme indicado em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu estou, senhor presidente, julgando improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei, atacada ratificando a sua constitucionalidade. Assim, o plenário, por maioria, reconheceu a inconstitucionalidade de prorrogação da desoneração da folha sem previsão fiscal, mas preservou os efeitos da lei. Na prática, a decisão mantém a regra atual. O artigo 14 da Lei da Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias devem ser observados no processo legislativo que trate de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária e
para proposições que criem ou alterem despesa obrigatória. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, considera válida a sentença proferida por juíza após ser removida da vara. Tiago Gomide. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou por maioria a validade de sentença proferida por juíza que no momento da decisão já não estava mais lotada na vara de origem em razão de permuta com outro magistrado. O colegiado entendeu que, como a magistrada havia presidido a instrução, deveriam ser prestigiados os princípios da competência adequada, da oralidade e da imediaticidade. Segundo o ministro Moura Ribeiro, cujo voto prevaleceu no colegiado, a definição do juízo competente deve considerar a eficiência na prestação jurisdicional à luz do caso concreto. No processo, a sentença foi proferida após a remoção da juíza, embora houvesse acordo informal entre os magistrados para que cada um julgasse os efeitos cuja instrução tivesse conduzido. A parte recorrente alegou violação ao princípio da perpetuação da jurisdição, sustentando a incompetência absoluta do juízo. Contudo, o ministro destacou que a cooperação entre juízos constitui exceção a essa regra, conforme previsto no Código de Processo Civil. Ressaltou ainda que a chamada cooperação por concertação permite a prática conjunta de atos processuais, visando maior eficiência e efetividade. Por fim, apontou que os princípios da oralidade e da imediaticidade, embora não expressamente previstos como antes, continuam a fundamentar a valorização do juiz que presidiu a instrução para proferir a sentença. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. 18h07. Vamos agora ao Tribunal Superior do Trabalho. TST garante sustentação oral presencial à advogada em recuperação de cesariana. Vamos às informações ao vivo com o repórter Anderson Corrado. Anderson, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Oi, Arthur, boa noite para você, boa noite a todos. O caso envolve uma ação trabalhista movida por uma empregada contra o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe, no Pará. Após decisões desfavoráveis nas instâncias anteriores, a defesa da trabalhadora levou o caso ao TST. 2 dias antes do julgamento de embargos de divergência pela seção 1 de dissídios individuais, a advogada pediu a transferência da pauta virtual para presencial, por estar se recuperando de uma cesariana. Ela queria defender o caso assim que tivesse condições. Contudo, o pedido dela não foi analisado a tempo. O processo foi julgado de forma virtual, sem a presença da defesa e com decisão desfavorável à trabalhadora. A advogada pediu a anulação do julgamento para que pudesse realizar a sustentação oral. A SDI1 anulou a decisão. Para o colegiado, ignorar o pedido da advogada, que era a única representante da cliente, configurou cerceamento de defesa. O relator ministro Evandro Valadão destacou que, mesmo sem sustentação oral nesse tipo de recurso, a presença do profissional na sessão é importante para esclarecer pontos que possam influenciar no julgamento. Ele destacou ainda que a justiça deve ter sensibilidade com mulheres em pós-parto e citou o protocolo do CNJ para julgar com perspectiva de gênero. Agora o processo volta à fase anterior, garantindo à advogada o direito de participar de um novo julgamento. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Anderson Corrado, trazendo as informações do TST. Justiça de Mato Grosso anula multa após inércia do Estado em processo administrativo. Os detalhes com o repórter Léo Oliveira. Boa noite, Léo. Boa noite, Arthur, e a quem acompanha o giro pelos tribunais, exatamente. O Estado de Mato Grosso perdeu o direito de cobrar uma multa de mais de R$45 mil após a Justiça reconhecer a prescrição por falta de movimentação no processo administrativo. A decisão é da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que entendeu que a própria inércia do Estado levou à perda do prazo legal para a cobrança. O caso teve origem em um auto de infração aplicado em 2012 por descumprimento do vazio sanitário da soja. A penalidade foi homologada em 2015, mas o processo ficou parado por mais de 4 anos. Somente em 2019 houve nova movimentação, o que, segundo o tribunal, não foi suficiente para interromper o prazo prescricional, que é de 3 anos nesse tipo de procedimento. Com isso, foi reconhecida a chamada prescrição intercorrente, dando a anulação da dívida e a extinção da execução fiscal.
A Justiça também destacou que atos meramente formais não interrompem o prazo, sendo necessária movimentação efetiva do processo, o que não ocorreu. O caso chegou ao tribunal por meio de exceção de pré-executividade, instrumento que permite ao contribuinte contestar a cobrança sem necessidade de novas provas. Com a decisão unânime, a certidão de dívida ativa foi considerada inválida e a cobrança definitivamente anulada. É isso, Arthur. Volto com você no estúdio. Boa noite. Uma boa noite a você, Estevão Furtado, trazendo o último destaque do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora à Defensoria Pública da União. Projeto com participação da DPU recebe prêmio de responsabilidade social do CNJ. Ademar Rodrigues. A Defensoria Pública da União esteve presente na cerimônia de entrega do terceiro Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção da Dignidade. A instituição foi uma das idealizadoras e executoras centrais do projeto Caminho do Acordo. A iniciativa ficou em segundo lugar na categoria Responsabilidade Social do Poder Judiciário. A Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, o Instituto Nacional de Seguro Social e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas também foram executoras do projeto. Criado em 2024, o projeto Caminho do Acordo leva a aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul serviços pré-processuais voltados a demandas previdenciárias, como aposentadoria por idade rural, pensão por morte e salário maternidade. Esse é o segundo prêmio que o projeto recebe em setembro de 2025. A iniciativa conquistou o segundo lugar na 14ª edição do Prêmio Patrícia Ascioli de Direitos Humanos. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o Prêmio Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção da Dignidade tem por objetivo reconhecer e disseminar ações, projetos ou programas inovadores e eficazes voltados para a promoção, defesa e garantia dos valores sociais. Da Defensoria Pública da União, Ademar Rodrigues. Agora sim a gente vai para o Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu hoje cassar o mandato do governador de Roraima, Edilson Damião, e se tornar inelegível o ex-governador Antônio Denário. Mais informações ao vivo com o repórter Estevão Furtado. Boa noite, Estevão. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Oi, Arthur. Boa noite para você, para todo mundo que está ligado na Rádio Justiça. Exatamente, Arthur. O cenário político em Roraima, ele mudou completamente e com impacto direto nas urnas, tá? Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele determinou a cassação do mandato do atual governador, Edilson Damião, e com isso, novas eleições diretas terão que ser realizadas no estado. Ou seja, a população vai voltar às urnas para escolher um novo governador. Arthur, nesse mesmo julgamento, o ex-governador Antônio Denário foi declarado inelegível por 8 anos. Os dois foram condenados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Essa decisão ela também previu o afastamento imediato de Edilson Damião do cargo, inclusive antes mesmo da publicação oficial do acórdão. O caso ele teve início a partir de uma ação que apontou o uso da máquina pública para favorecer a campanha eleitoral. Entre as irregularidades citadas estão a distribuição de benefícios, como cestas básicas, reformas de casas, repasses de recursos sem critérios legais e também gastos elevados com publicidade. Situação, Arthur, que agora reconfigura totalmente o cenário político no estado. Volto com você. Muito obrigado, Estevão Furtado, trazendo este último destaque. Para os amantes da leitura, olha que iniciativa bacana. O Supremo Tribunal Federal promove uma feira de troca de livros. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Comunicação Social. Repórter Judite Aragão.
A ideia aqui é criar um espaço de troca para reconectar pessoas por meio da literatura. A ideia básica é você traz um livro e troca por outro. E nesse momento não há só troca de livros, claro, há troca de ideias, vamos ter um coffee break, um espaço para incentivar esse convívio, o senso de comunidade no órgão. A primeira edição teve a participação especial da juíza Flávia Martins de Carvalho, autora de Diário de uma Ausência, Fragmentos de Memória, obra em que ela aborda o luto materno. A magistrada também assina uma coletânea poética sobre mulheres na ciência. Ela explica que a literatura proporciona viajar sem sair do lugar. A literatura é uma forma de expandir o nosso conhecimento, expandir os nossos horizontes, nos colocar em contato com experiências que não são as nossas próprias experiências. Então, ter acesso à literatura é uma forma de crescer no nosso conhecimento, na nossa potência, naquilo que nós somos enquanto pessoas. E teve até momento especial com os servidores, colaboradores e estagiários com um sorteio de livros. E aí, seu próximo livro favorito pode já ter marcado a vida de outra pessoa. E fica a dica de quem entende do assunto. Leiam sobre tudo, leiam muito, leiam sobre diferentes experiências, porque a literatura é um grande remédio para muitas das nossas dores, das nossas aflições, das nossas mágoas, e certamente a literatura não vai salvar o mundo, mas não é possível construir um amanhã sem passar pela literatura. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. Vamos agora ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Judiciário catarinense mantém indenização e pensão a pais por morte de filho em acidente na BR-470. Vamos às informações com o repórter Marcelo Fernandes. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de empresa de transporte e motorista ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal aos pais de um homem que morreu em acidente de trânsito na BR-470, ocorrido na altura do município de Gaspar, na região do Vale Catarinense. A ação foi promovida pelos pais da vítima, que morreu após a colisão que envolveu caminhões na rodovia federal. Entre outros pontos, os dois sustentaram que o filho contribuía financeiramente com a família e que tiveram que arcar com as despesas de funeral. Em primeira instância, o juízo da primeira vara da comarca de Rio Negrinho julgou os pedidos procedentes. Estabeleceu o pagamento de danos morais no valor de R$100 mil aos autores e o pagamento de pensão mensal ao casal fixada em 59,71% do valor do salário mínimo, incluídos o 13º salário e adicional constitucional de 1/3 das férias. O relator destacou que os casos de responsabilidade civil por acidente de trânsito, a obrigação de indenizar ficou evidenciada nos autos. Quanto aos danos materiais, o relator consignou que as despesas com o funeral foram devidamente comprovadas por documentos e configuram dano emergente diretamente relacionado ao óbito com a necessidade de ser ressarcido. O voto ressaltou que a perda de filho gera abalo presumido aos pais em necessidade de prova específica do sofrimento. O valor fixado na origem de R$100 mil, divididos entre os genitores, foi considerado adequado em consonância com parâmetros adotados pela jurisprudência. O desembargador também manteve a condenação ao pagamento de pensão mensal e deverá ser pago até a idade em que a vítima completaria 70 anos ou até o falecimento dos beneficiários. Eu volto com você aí nos estúdios em Brasília. Muito obrigado, Marcelo Fernandes, falando direto de Florianópolis. 18h19. O Giro pelos Tribunais faz um rápido intervalo e volta em instantes. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Estamos de volta e você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no site
www.radioetvjustiça.jus.br. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, participou do 22º Congresso Nacional das Magistraturas e dos Magistrados do Trabalho. O encontro discute inteligência artificial, sustentabilidade e os desafios atuais das relações de trabalho. O repórter Marcelo Della Libera acompanhou a abertura do evento. Vamos ouvir. A tecnologia vem transformando rapidamente o mundo do trabalho e traz novos desafios para a garantia de direitos. Diante desse cenário, a Justiça do Trabalho amplia o debate sobre os impactos da inteligência artificial nas relações profissionais, tema central de um dos principais encontros da magistratura trabalhista no país. O 22º Congresso Nacional das Magistradas e dos Magistrados do Trabalho, que segue até 2 de maio, discute inteligência artificial, sustentabilidade e os desafios atuais das relações de trabalho. Na conferência, o trabalho protegido e o papel da Justiça do Trabalho em um mundo de transição, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, destacou os desafios da Justiça diante das grandes mudanças e dos paradoxos desse novo cenário, além do papel essencial dos magistrados. Temos muitos desafios, mas também temos espaços nos quais a esperança ainda pode florescer. Nós estamos entre aqueles que compreendem, ao lado de iniciativas importantes da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Estamos ao lado daqueles que compreendem que seus caminhos são árduos, eles também são possíveis para avançarmos na proteção do trabalho digno. Durante a programação, magistrados, pesquisadores e operadores do direito discutem o papel da Justiça do Trabalho na promoção do trabalho digno, além dos efeitos das mudanças tecnológicas e sociais no ambiente profissional. Ao longo dos 4 dias, o Congresso reúne painéis sobre proteção de emprego e garantia de direitos sociais. Entre os destaques estão os debates sobre os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho e o uso dessas ferramentas no judiciário. Também estão na pauta temas como justiça social, mudanças climáticas e o futuro do trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, ressaltou a importância da segurança jurídica oferecida pela Justiça do Trabalho no cenário atual. O mundo do trabalho é algo fenomenológico, muito dinâmico. E quando os magistrados se encontram com um propósito sério de debater, refletir imparcialmente, preocupado com o destino e o futuro do país, é porque a Justiça do Trabalho é fundamental para a sustentabilidade econômica. O presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz Walter Pugliese, afirmou que o Congresso é um importante norteador para magistrados de todo o país. Nesse ano, nós estamos focando em 3 pontos, né? A questão do trabalho formal, o trabalho protegido, né? A questão da inteligência artificial, a sua incidência tanto nas relações de trabalho, mas também como o próprio magistrado, como a própria magistrada vai utilizar esta ferramenta, e também a questão da sustentabilidade. Nós estamos num momento que não podemos, ninguém, a sociedade civil, as entidades que compõem a sociedade civil, os poderes constituídos da República, ninguém pode virar as costas para o que está acontecendo com o nosso planeta. A programação também inclui debates sobre riscos e oportunidades do uso da inteligência artificial na Justiça do Trabalho, tema que tem mobilizado especialistas diante das transformações no mercado. Além dos debates, o encontro prevê a análise de 62 propostas de teses que serão votadas na plenária final. As medidas aprovadas vão orientar a atuação institucional da entidade nos próximos anos. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. Livro em homenagem aos 15 anos de atuação do ministro Raul Araújo será lançado no dia 12 de maio. Tiago Gomide. O Espaço Cultural STJ vai sediar no dia 12 de maio o lançamento do livro Jurisprudência e Desenvolvimento do Direito Brasileiro, os 15 anos do ministro Raul Araújo Filho no Superior Tribunal de Justiça. O evento será realizado no mezanino do edifício dos plenários, na sede do tribunal, das 6h30 da tarde às 9 horas da noite.
coordenada por Maria José Fontinelli Barreira Araújo, Aline Gomes Caselato, José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, Cíntia Araújo Portela Guimarães e Cristiane Brito Chaves Frota, a obra reúne artigos sobre o pensamento jurídico e a trajetória profissional do ministro Raul Araújo, que integra o STJ desde 2010. Entre os autores estão o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e os ministros do STJ, Humberto Martins, Maria Tereza de Assis Moura, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Vilas Boas Cueva, Marco Aurélio Belize, Reinaldo Soares da Fonseca, Messode Azulay Neto, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Daniela Teixeira e Jorge Mussi, já aposentado. O prefácio é assinado pelo ministro João Otávio de Noronha. A coletânea explora um conjunto de ideias sobre o direito que foram discutidas ao longo de muitos anos de atuação do ministro como julgador. Cada artigo examina aspectos de seu entendimento jurídico, escolhas interpretativas e os princípios que orientam a trajetória dele, oferecendo subsídios relevantes à reflexão acadêmica e institucional. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Representantes do Tribunal Constitucional de Angola visitaram nesta quinta-feira o Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília para intercâmbio sobre gestão, inovação e funcionamento de cortes constitucionais. A programação incluiu visita à sede, encontro na biblioteca do STF e palestra sobre modernização de bibliotecas jurídicas. A secretária Christine Peter destacou a troca de experiências como forma de fortalecer a atuação jurídica. A representante angolana Selmira Matana afirmou que a comitiva leva aprendizados para aplicar no país. A agenda também abordou transformação digital com a apresentação do processo eletrônico e reunião sobre a atuação internacional do tribunal. Em Boa Vista, um mutirão promovido pela Defensoria Pública com o apoio do Tribunal de Justiça de Roraima transformou a vida de quem nunca teve ou precisava corrigir documentos. Eduardo Alex. Garantir um nome, uma identidade e o acesso a direitos básicos. Com esse objetivo, o Tribunal de Justiça de Roraima, por meio da Vara da Justiça Itinerante, contribuiu com o mutirão Direito de Existir, realizado pela Defensoria Pública do Estado de Roraima. A ação reúne diversos órgãos para oferecer, em um só lugar, serviços essenciais como emissão e retificação de certidão de nascimento, voltados a pessoas que nunca foram registradas ou que enfrentam pendências documentais. E foi nesse contexto que muitas histórias começaram a mudar. A autônoma Elaine da Silva encontrou no mutirão a oportunidade de resolver um problema que, fora dali, teria um custo elevado. O meu atendimento foi jurídico, ele foi muito importante porque eu tentei resolver e o custo é bem alto para retificação de nome. E aqui eu cheguei, fui atendido super bem, foi bem rápido mesmo. A atuação da Vara da Justiça Itinerante do TJRR é fundamental nesses atendimentos, especialmente nos casos mais complexos, como registros tardios e retificações. A juíza Graciete Souto-Maior destaca que o registro civil é o primeiro passo para o exercício da cidadania. É um projeto mais uma parceria exitosa entre Vara Itinerante e Defensoria Pública do Estado de Roraima. E a Defensoria está aqui na Praça do Centro Cívico, uma área bem central de Boa Vista, capital de Roraima, fazendo o atendimento da população, principalmente com relação ao registro de nascimento tardio, a restauração de autos de registro, a segunda via do registro de nascimento. Afinal de contas, o registro de nascimento é o primeiro documento de cidadania. Do Tribunal de Justiça de Roraima para a Rádio Justiça, Eduardo Alex. Tribunal de Justiça de Alagoas lança nova edição da campanha Aquecendo Vidas. Luiz Pompe. Ao lançar a campanha Aquecendo Vidas 2026 em solenidade no hall do Tribunal de Justiça de Alagoas, o presidente da Corte, desembargador Fábio Bittencourt, conclamou o pessoal do Judiciário, os empresários e a população em geral a fazerem suas doações em benefício da população mais vulnerável diante da aproximação do inverno.
É o segundo ano da campanha e nós temos como prioridade aumentarmos os números de doação que foram realizados no ano passado para que mais pessoas sejam contempladas com a doação dos itens necessários a diminuir o frio no inverno. Juntos somos mais fortes e queremos contar sempre com os empresários, com os sindicatos, com a população em geral, com os funcionários e funcionárias do Poder Judiciário e também a magistratura, a Procuradoria-Geral do Estado, a Defensoria Pública, enfim, todos os poderes e órgãos que possam ajudar numa campanha tão importante para a população de rua e mais carente do Estado. Ao inaugurar as doações deste ano, a juíza Sandra Janini falou sobre sua satisfação em participar dessa campanha solidária. A gente sempre tem que estar preparado para servir, E eu acho que essa é a nossa missão nesse mundo, A gente olha para o outro e quando a gente é empático, a gente sabe a necessidade, de quem, moradores de rua, daqueles mais necessitados. E isso só tem a nos alegrar. O presidente da Associação Alagoana de Magistrados, Almages, Antônio Rafael Casado, mais uma vez engajou-se na campanha que visa arrecadar roupas, calçados, agasalhos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Almages é uma parceira permanente de todas as campanhas aqui do Tribunal de Justiça, Os magistrados sempre estão aderindo e participando com entusiasmo. E essa é mais uma campanha importantíssima, uma ação solidária do Tribunal, que a Almages mais uma vez participa com muito orgulho. E tenho certeza que bateremos recordes para aquecer mais vidas. O presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça, Kleber Torres, também participa novamente da campanha Aquecendo Vidas. Os servidores não poderiam ficar de fora dessa honrosa atuação do tribunal, essa iniciativa muito importante, Aquecendo Vidas, e com isso aquece nossos corações. Então, aproveitando a oportunidade, quero parabenizar o presidente Fábio e sua esposa, a doutora Morgana, pela iniciativa. Então, vamos cumprir o chamamento e vamos, se Deus quiser, bater a meta do ano passado. Em 2025, a campanha Aquecendo Vidas arrecadou mais de 6.600 itens, que foram entregues a pessoas em situação de rua, crianças, adolescentes, idosos e a entidades sociais na capital e no interior. Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe. 18 horas e 33 minutos e o giro pelos tribunais faz um rápido intervalo e volta em instantes. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Estamos de volta e você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no site www.radioetvjustiça.jus.br. Superior Tribunal de Justiça decide que interesse de menor autorizava descumprimento provisório de acordo de guarda homologado na Justiça. Judite Aragão. A mãe recorreu ao STJ por meio de um habeas corpus. A defesa argumentou que a menina já está adaptada à nova escola e que uma retirada abrupta causaria um trauma emocional desnecessário. Ao analisar o pedido, os ministros decidiram suspender a busca e apreensão. Para o colegiado, enquanto o processo principal de guarda não for concluído, o que vale é garantir a estabilidade da criança, onde ela já está inserida. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. Tribunal mantém condenação de homem por injúria contra a mulher indígena, Bruna Buzo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem por injúria racial contra uma mulher indígena. A decisão é da 12ª Câmara de Direito Criminal. Segundo o processo, o acusado ofendeu a cunhada, descendente dos povos Tupi-Guarani, de forma repetida por cerca de 3 anos no ambiente familiar. A pena foi fixada em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa. Também foi fixada a indenização por danos morais, no valor de R$5.000. Para o relator, desembargador Nogueira Nascimento, as ofensas revelam preconceito e não deixam dúvidas quanto à intenção discriminatória. A decisão foi unânime. Do Tribunal de Justiça de São Paulo, para a Rádio Justiça, Bruna Buzo.
A turma recursal do Tribunal de Justiça do Amapá analisou um caso de difamação envolvendo exposição em rede social e manteve a condenação da acusada. Os detalhes com João Paulo Penafor. A turma recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Amapá analisou durante a sessão do sistema eletrônico um caso de difamação envolvendo exposição de clientes em rede social no município de Oiapoque. O processo teve como relator o juiz José Luciano de Assis e trata de uma circunstância registrada em fevereiro de 2024, após uma compra no valor de R$ 120 em um estabelecimento comercial. Segundo os autos, a responsável pelo local alegou não ter recebido o pagamento via Pix e passou a questionar os clientes, expondo-os publicamente. Dias depois, os consumidores retornaram ao estabelecimento e voltaram a ser acusados. Em seguida, imagens e conteúdos foram divulgados em perfil de notícias em rede social, com os termos como golpistas e caloteiros, gerando constrangimento e exposição vexatória. Na sentença de primeiro grau, a Justiça analisou os crimes de calúnia e difamação. A acusada foi absolvida da calúnia, já que ficou entendido que ela acreditava estar sendo vítima de fraude, o que afasta a intenção direta de acusar falsamente um crime. Por outro lado, foi condenada por difamação, prevista no Código Penal, especialmente agravada pelo uso de rede social. A decisão considerou provas documentais, depoimentos e a própria admissão da acusada quanto à divulgação das informações. A pena foi fixada em 3 meses e 10 dias de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de indenização equivalente a 5 salários mínimos às vítimas. A defesa recorreu, alegando ausência de intenção criminosa e sustentando que a conduta ocorreu para proteger um direito patrimonial. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença. Ao analisar o recurso, o relator destacou que o crime de difamação se configura pela simples atribuição de fato ofensivo à reputação, independentemente de a informação ser verdadeira ou não. O magistrado ressaltou que, ao expor os clientes em rede social com linguagem pejorativa e ampla divulgação, a acusada assumiu o risco de causar dano à honra das vítimas. A turma recursal negou o recurso e manteve integralmente a condenação. Do Tribunal de Justiça do Amapá para a Rádio Justiça, João Paulo Penafor. Passageira idosa que caiu em ônibus deve ser indenizada pela empresa de transporte em Minas Gerais. As informações com Lígia de Matos. Uma passageira idosa que caiu dentro do ônibus após uma manobra brusca do motorista deve receber uma indenização de R$20 mil da empresa de transporte coletivo. O relato da passageira foi registrado em boletim de ocorrência e confirmado por depoimento de testemunha à Justiça. Conforme o processo, a idosa sinalizou que desceria na próxima parada e posicionou-se para o desembarque. Em seguida, o motorista realizou uma conversão brusca, provocando a queda da passageira. Também foi considerada a omissão de socorro do condutor, já que ele não teria ajudado adequadamente a vítima. A mulher buscou a justiça, mas o pedido foi considerado improcedente em decisão da primeira instância. No processo, a empresa alegou que a vítima não conseguiu comprovar os danos morais. Pontuou ainda que a idosa admitiu que caiu por não ter se segurado adequadamente, após se levantar antes da parada do veículo. A senhora então recorreu. A 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença da comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para que a empresa pagasse sim os danos morais. O relator, desembargador Roberto Soares de Vasconcelos Paes, destacou que o motorista, ainda que seguindo velocidade compatível com a via, colocou os passageiros em risco ao efetuar a manobra arriscada. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Lígia de Matos. A Tricom participa de debate sobre clima no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Isabela Pes. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil participou de um congresso internacional que discutiu os desafios das mudanças climáticas e o papel do controle externo na área ambiental. O evento aconteceu no TCE do Rio Grande do Sul e reuniu especialistas e representantes de instituições públicas para debater os caminhos após a COP30.
A Tricom foi representada pelo vice-presidente de Desenvolvimento do Controle Externo e Transparência, conselheiro Carlos Hanna, que falou sobre financiamento climático, transparência e o acompanhamento dos gastos públicos voltados ao meio ambiente. A necessidade de um controle social, de um controle das contas, das finanças, e os tribunais se revestem de legitimidade não só para cobrar dos gestores planejamento dessas ações, mas também mostrar para a sociedade a relevância da nossa atuação para evitar que tragédias maiores possam acontecer. Durante o painel, os especialistas apontaram 5 grandes desafios para o futuro do controle externo ambiental: os aspectos científico, econômico, orçamentário, político e também os impactos diretos na vida do planeta. Segundo os participantes, ignorar a crise climática pode comprometer a efetividade das políticas públicas e até a própria sustentabilidade da sociedade. O Congresso teve como objetivo principal discutir como transformar, na prática e de maneira efetiva, os compromissos assumidos em acordos internacionais sobre o clima. Siga a Tricom nas redes sociais. De Porto Alegre para a Rádio Justiça, Isabela Pesce. Justiça confirma cálculo de reembolso de operadoras de saúde ao SUS. A decisão reafirma a competência da Agência Nacional de Saúde para definir valores quando clientes de planos usam o sistema público. Os detalhes com o repórter Ricardo Torres. Uma decisão importante para o caixa do SUS. Cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definir os critérios de cálculo para definir o valor que os planos de saúde têm de devolver aos cofres públicos quando seus clientes são atendidos na rede pública. A Advocacia Geral da União conseguiu decisão favorável da Justiça Federal que reconheceu a legalidade do IVR, o Índice de Valoração do Ressarcimento, utilizado pela ANS nessa conta. As operadoras que questionavam o IVR alegavam que ele ampliaria indevidamente os valores ao incluir custos administrativos e operacionais que, segundo elas, não estariam diretamente ligados ao procedimento realizado. Mas a Justiça entendeu de forma diferente. A sentença destacou que o ressarcimento não cobre apenas o custo direto de uma consulta, exame ou cirurgia. É preciso considerar toda a estrutura que permite que o atendimento aconteça: equipes administrativas, logística, manutenção das unidades, equipamentos e organização do sistema. Ou seja, não se trata apenas do ato médico, mas do funcionamento do SUS como um todo. O sistema de saúde público não recusa ninguém, é aberto a todos. Mas quando pacientes têm plano particular que cobre determinado procedimento que acabou sendo feito no SUS, é preciso ressarcir os cofres públicos. Do contrário, seria o público custeando o privado. Essa parte já foi pacificada na Justiça. A questão que ainda se discute é como calcular esse gasto. No caso em questão, a 6ª Vara Federal Cível do Distrito Federal deu ganho de causa à União, ao afastar a tese de um teto baseado no procedimento em si e ao reconhecer poderes da ANS para regular os critérios, negando o pedido das operadoras. Da AGU, Ricardo Torres. 18h44 e o giro pelos tribunais volta em instantes. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Em Brasília, 18h45. Estamos de volta e você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no site www.radioetvjustiça.jus.br. Joalheria condenada a indenizar cliente após atraso na entrega e descumprimento de contrato. Luiz Pompe. A joalheria Uzi Personalizado foi condenada a pagar R$2.000 de indenização por danos morais a uma cliente em razão de atraso na entrega e envio de produtos errados. A empresa também terá que restituir o valor de R$5.000 referente ao pagamento antecipado efetuado pela consumidora.
Segundo os autos, a autora, dona de uma joalheria local, alegou que adquiriu em novembro de 2024 1 quilo de alianças de prata avaliadas em R$10 mil, com o objetivo de atender à demanda do período natalino. Ela afirmou que realizou o pagamento inicial de R$5 mil e solicitou a entrega de modelos específicos no prazo de 15 dias. No entanto, a entrega dos produtos atrasou e a empresa Ré descumpriu promessa de restituição de valores e alterou unilateralmente as condições de pagamento. O pedido da autora foi entregue no dia 2 de janeiro de 2025, contendo modelos diversos dos solicitados pela cliente. A Uzi Personalizado não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação para se defender das acusações, o que resultou na condenação ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor da causa. A decisão é do juiz Bruno Eric, da 2ª Vara Civil da capital. O magistrado destacou que a falha na prestação do serviço prejudicou os negócios e a reputação da loja da autora. Disse que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor contratual, pois atinge diretamente a imagem da loja perante sua clientela. Observou que a impossibilidade de atender pedidos já encomendados e a necessidade de realizar estornos de valores a clientes insatisfeitos geram um desgaste na credibilidade da empresa, que se viu desamparada pela postura negligente do fornecedor. A empresa também foi condenada a pagar indenização por lucros cessantes, valor que ainda será apurado, que deverá corresponder ao lucro líquido que a autora deixou de ganhar pela falta de mercadorias. Com informações da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe. Judiciário catarinense realiza consulta pública para subsidiar ações contra violações no sistema socioeducativo. Marcelo Fernandes. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina lançou o edital de consulta pública com o objetivo de reunir informações sobre denúncias de tortura e tratamentos degradantes contra adolescentes privados de liberdade em unidades socioeducativas do Estado durante o ano de 2025. A iniciativa é conduzida no âmbito de um grupo de ação interinstitucional com o objetivo de promover, garantir e fortalecer medidas de prevenção e combate à tortura, maus tratos e comportamentos degradantes contra adolescentes nas unidades socioeducativas do Estado. A consulta é direcionada a organizações da sociedade civil que atuam no monitoramento ou no recebimento de denúncias envolvendo centros de atendimento socioeducativo e unidades de internação feminina em Santa Catarina. As contribuições devem ser enviadas por meio de formulário eletrônico disponível pela internet. O prazo para envio das contribuições é de 60 dias, corridos a partir da publicação do edital. Cada instituição poderá acompanhar apenas uma resposta consolidada. O formulário não deve ser utilizado para o encaminhamento de denúncias individuais. Nesses casos, as ocorrências devem ser direcionadas às autoridades competentes, conforme fluxos já estabelecidos pelo grupo. A iniciativa está fundamentada em normas nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos, incluindo a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. 18h50. Entrevista. A Justiça do Trabalho de São Paulo decidiu que o prêmio por cumprimento de metas não compõe cálculo de verbas trabalhistas. Vamos entender mais sobre essa decisão na entrevista de Fernanda Porto. Cumprimento de meta, prêmio por bater meta. Isso é válido no ambiente de trabalho? O que diz a lei? E quando isso incide em verbas trabalhistas, como fica esse cálculo? Quem responde essas dúvidas para a gente é o nosso convidado de hoje, Tom de Brito, ele que é advogado especialista em direito do trabalho e também previdenciário. Olá, doutor Tom de Brito, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande participar desse espaço para conversar com o público da Rádio Justiça, né, que não é feito somente pelo advogado, mas por cidadãos como cidadão comum, que às vezes tem dúvida com relação aos seus direitos, né? Essa questão da premiação, ela é um assunto que gera muita dúvida. Ela gera dúvida não só para as empresas, mas também para os empregados em geral.
Isso, tá certo, doutora, até porque teve uma decisão recente de São Paulo, né, da 56ª Vara do Trabalho de São Paulo, que julgou improcedente os pedidos feitos por um trabalhador e negou a integração desses valores, né, de metas, prêmios por cumprimento de meta, na questão de salário. Vamos explicar um pouquinho essa decisão, doutor? Qual que é o entendimento da justiça? Isso é uma coisa que já está consolidada, é um entendimento já consolidado, ou a gente pode dizer que é uma jurisprudência que pode ser firmada a partir de agora? Não, olha só, isso é um entendimento consolidado. Após a reforma, né, foi acrescentado o artigo 457, parágrafo 4º, que ele deixou claro com relação aos prêmios. As premiações, elas não integrariam a remuneração do empregado, não seria incluída no salário. Isso quer dizer o quê? Que não refletiria sobre 13º, sobre férias, sobre o recolhimento do fundo de garantia. Agora eu vou fazer um adendozinho com relação a isso aqui, Fernanda. O que acontece? Às vezes o empregado, ele não sabe o que é verba, o que é remuneração, o que é salário. Salário é aquilo que você recebe para a prestação de serviço. Digamos, eu ganho um salário mínimo. Remuneração é tudo aquilo que eu recebo além. Vamos lá? Horas extras, adicional noturno, pecuniosidade, comissões, gratificações e gorjeta. Isso é a minha remuneração. É o que eu recebo, é tudo que eu recebo. Então, o que acontece? Quando essa sentença ela foi prolatada, ela falou sobre isso, que o que esse empregado recebia, tá certo, não fazia parte, porque ele se tratava de uma premiação que ele receberia extraordinária, entendeu? O que acontece? As empresas, elas comumente fazem, principalmente lojas, elas estabelecem uma meta. O empregado vai ter que vender 100 mil reais por mês. Tudo bem, esse empregado, esse mês, ele não vendeu 100, ele vendeu 120. A empresa, ela dá um prêmio para esses 20 a mais. Então, essa decisão, ela está pautada nisso, que o que esse empregado ganhou, ele não incide sobre a sua remuneração. Por quê? Porque era algo extraordinário. Entendeu? Certo. E, doutor, como é que fica isso hoje para quem nos escuta nesse momento? Às vezes, quando fecha um contrato de trabalho, fica uma negociação por fora. Olha, seu salário é X, mas se você atingir tal meta, vai para Y, depois para outro valor e etc. Como que fica isso perante a lei? Essa prática é válida, é regulamentada, só não integra o salário quando tem essa questão de cálculos trabalhistas, rescisórios? Olha, o grande problema é o seguinte, olha só. Tudo tem que estar documentado, tá? Isso é importante para a empresa e isso é importante para o empregado. Então, deve ser metas claras, entendeu? A empresa deve informar para o empregado que a premiação dele seria justa caso ele atingisse além daquela meta estabelecida. O empregado tem que assinar documentos, a empresa tem que resguardar esse documento, porque lá na frente, se ocorrer algo, a empresa pode ser cobrada e o empregado também. A ação aqui, no caso que a gente fala, justamente era isso. A empresa, ela conseguiu comprovar que aquelas metas extraordinárias estavam todas documentadas. Então, a empresa, ela tem que documentar bem todo e qualquer prêmio que ela fizer. Toda e qualquer prêmio que for pago de forma extraordinária tem que estar documentado. Ok, para você que chegou agora aqui na Rádio Justiça, eu estou conversando com o advogado especialista em Direito do Trabalho e também Direito Previdenciário, Dr. Tom de Brito. O assunto da nossa entrevista de hoje são verbas trabalhistas e prêmios por cumprimento de metas, quando esses valores eles incidem ou não em salários, em verbas trabalhistas. Este é o assunto da nossa entrevista. Dr. Tom de Brito, agora um ponto importante. O senhor já explicou sobre essa questão, como integra o salário, como integra a base de cálculo em verbas rescisórias e quando a empresa pune o trabalhador, vamos assim dizer, por não cumprir metas. De alguma maneira, às vezes não é em questão do valor do salário, mas de alguma maneira tem uma punição. Como que isso é visto dentro do direito do trabalho hoje? Olha só, a gente tem que separar o que é premiação e, digamos, o que é comissão. Digamos, a empresa, ela tem um plano de metas, tá certo? Aquele plano de metas ordinário. Olha, nossa empresa, tanto em equipe como individual, tem que faturar 100 mil reais.
Essa é a nossa meta. Entendeu? Se ele não cumpriu essa meta, ele não pode ser punido, entenda. Ele vai ser bonificado se ele cumprir acima da meta. Então, quando a gente dá a premiação, é porque ele foi além. A empresa ela tem essa liberalidade de pagar mais para ele. Agora, ele não pode ser punido porque ele não cumpriu a meta. Tá? Até porque você tem um mercado sazonal, você não pode falar que esse mês pode ser cumprido aquela meta ou não. Tá? Lógico, a empresa tem que buscar ferramentas e saber o porquê que aquele empregado não está conseguindo colaborar de forma mais efetiva ou atingindo as suas metas, né? Mas a empresa não pode punir. E para quem passa por algum problema nesse quesito, está percebendo aqui pelo nosso bate-papo que as leis trabalhistas não estão sendo cumpridas no seu contrato de trabalho, onde trabalha, qual que é a recomendação do senhor? A recomendação minha é o que eu falei lá, Fernanda, lá atrás, que é o quê? Tanto a empresa quanto o empregado devem documentar. A empresa que, a partir de determinado momento, passa a oferecer prêmios para o empregado, né? Então, você vai entender que um mês ele pode ter aquele prêmio, outro mês ele pode não ter, mas o importante é que o empregado tenha documentações sobre regras claras da premiação, tá bom? E essas metas, aqui, agora falando para o lado da empresa, elas devem ser variadas muitas vezes. Entenda que se eu atinjo metas todos os meses e vou ganhar essa premiação todos os meses, a justiça pode entender que essa meta, essa bonificação estaria sendo disfarçada, tá? E como a bonificação ela não incide para fins de FGTS, para o 13º, para férias, contribuição previdenciária, algumas empresas usam esse artifício, começa a dar premiação e todo mês tem uma premiação do mesmo valor. A justiça pode entender que aí existe uma farsa e punir a empresa, entrar com ação. Às vezes você tem uma empresa que tem 10 empregados, 20 empregados, e cada um recebendo essa premiação dessa forma, a empresa pode fechar com ação trabalhista num poste desse. Ok. Dr. Tom de Brito, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu conversei com ele, que é advogado especialista em direito do trabalho e também previdenciário. O assunto da nossa entrevista de hoje foi verbas trabalhistas, quando prêmios por cumprimento de metas integram ou não esses cálculos em verbas rescisórias e também para compor o salário. Comentamos aqui uma decisão recente da 56ª Vara do Trabalho de São Paulo, que negou o pedido de um trabalhador para integrar esses valores de prêmios por cumprimento de metas à rescisão, a verbas rescisórias. Dr. Tom de Brito, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça e até a próxima entrevista. Até a próxima. São 18 horas e 59 minutos e o giro pelos tribunais de hoje fica por aqui. Apresentação Arthur Filho, produção Ana Cláudia Possati e João Paulo Bezerra, edição e redação Camila Rodrigues, trabalhos técnicos Josemar Nunes. O giro pelos tribunais é editado em colaboração com as assessorias de comunicação da Justiça. É uma produção da Rádio Justiça sob a coordenação de Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a Voz do Brasil. Uma boa noite. A Rádio Justiça apresentou Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM.